Hoje nós vamos ver um conteúdo do 9º ano de matemática que se chama grandezas diretamente e inversamente proporcional. Vamos lá? Vamos lá. Como eu disse para vocês, eu vou explicar a parte de grandezas diretamente e inversamente proporcional. O que acontece? Essas grandezas a gente sempre vai analisar a questão de sempre duas ou três, varia de questão para questão, certo? Eu vou trazer para vocês exemplos somente envolvendo duas variáveis, para que fique mais fácil de entender. Professora, o que são essas grandezas diretamente e inversamente proporcional? Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre regra de 3, simples e regra de 3 compostos. Pronto. A gente utiliza muito essas grandezas diretamente e inversamente proporcional na regra de 3. Simples e na regra de 3 compostos. Nos exemplos que eu vou trazer para vocês, envolve somente uma regra de 3 simples, que só envolve duas variáveis. Se fosse uma regra de 3 compostos, a gente teria 3 ou 4 variáveis. E como eu já disse, tudo varia de questão para questão. Vamos agora às grandezas diretamente proporcional. Quando eu digo que uma grandeza é diretamente proporcional, significa que se uma grandeza ela aumenta, a outra também vai aumentar. Então, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Agora, se uma grandeza diminui, a outra também vai diminuir. Então, elas são diretamente proporcional. Professora, como assim? Vamos, trouxe um exemplo, deve ficar mais fácil de entender, mas tenta pensar assim. Se uma coisa aumenta, uma quantidade específica de alguma coisa aumenta, a outra quantidade obrigatoriamente vai ter que aumentar. Porque uma vai depender da outra, entendeu? Tipo assim, se uma aumenta, a outra vai aumentar. Ah, professora, ficou muito confuso. Vamos ver uma questão que vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Uma dica que eu dou. Organize seus dados em formatozinho de tabela, para que fique mais fácil de você visualizar a questão dos valores que você tem disponível. Então, vamos lá. Nessa primeira coluna aqui, eu coloquei quantidade de bolo. Então, e aqui na segunda coluna, eu coloquei gramas de chocolate. Então, para um bolo, eu utilizei 300 gramas de chocolate. Para 5 bolos, eu vou utilizar quantas? Eu coloco um X, eu coloco um Y, coloco qualquer letrinha, a letrinha que você quiser, porque a gente tem o costume de sempre usar o bendito do X e do Y, mas você pode colocar qualquer letrinha, certo? Se quisesse colocar um C referente a chocolate, poderia também. Não tem problema nenhum quanto a essa letrinha. O que importa é que você entenda que eu tenho que descobrir qual a quantidade de chocolate que eu vou utilizar para fazer 5 bolos. Como eu vou encontrar esse processo aqui? Como eu vou encontrar esse valor aqui? Quer dizer, professora, se existe uma forma específica? Não. Como eu sempre digo, não existe um caminho único para você resolver uma determinada questão. Você é livre para calcular da maneira que você quiser, de forma que você entenda. Se você chegou na resposta, beleza. Você tem o seu raciocínio, eu tenho o meu. Cada um pensa de um jeito, mas cada um tem sua lógica e sua forma de pensar. Então, toda lógica, todo raciocínio é válido, certo? Eu vou resolver pelo processo normal, que a gente resolve uma regra de 3 simples, como eu disse para vocês. Isso aqui é uma regra de 3 simples, para poder vocês entenderem como é que é o procedimento, certo? Vamos lá. Como está nesse formato, eu sei que as duas são grandezas diretamente proporcional. Professora, como é que a senhora sabe que as duas são grandezas diretamente proporcional? É agora que vem um detalhe. Se a PRO aumenta a quantidade de bolo, eu vou colocar uma seta para cima. A minha quantidade de bolo vai aumentar ou diminuir? Minha quantidade de chocolate vai aumentar ou diminuir? Perdão, vai aumentar. Viu como eu tenho duas setas para cima? Se a minha quantidade de bolo aumentou, a minha quantidade de chocolate aumentou. Agora, vamos lá. Se no caso fosse um processo inverso, vamos dizer, se a quantidade de bolo diminuiu, a quantidade de chocolate também diminuiu. Então, você viu que são duas grandezas diretamente proporcional. Ou seja, se uma cresceu, a outra cresceu também. Como eu sei que as duas cresceram, eu vou fazer um procedimento de um cálculo. Quando ocorre o inverso, você vai ver também como é que é o procedimento daqui a pouquinho. Vamos lá.
Eu sei que as duas são grandezas diretamente, porque se a quantidade de bolo aumentou, a quantidade de chocolate também aumentou. Vamos lá. Como é que é feito o cálculo? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar o 1. Aqui o 1, certo? Vou colocar um tracinho. Professora, que tracinho é isso? Esse tracinho aqui significa divisão. Ele vai ficar no formatozinho de uma fração. Certo? Vamos lá. 1. Quem é que está embaixo do 1? O 5. Então, eu vou vir aqui, ó. Boto o 5. Igual. Agora, vamos fazer o mesmo processo aqui. Vou colocar o 300. 300. E o que valor tem embaixo? O x que a gente não sabe. Então, vou vir aqui, ó, boto o x. Agora, eu vou fazer um processo importante. Vou fazer um processo de regra de 3 simples, que agora a gente vai utilizar esse processozinho, e que eu vou fazer um processo de multiplicação. Que processo de multiplicação é esse? Eu vou pegar essa parte de cá e vou multiplicar por essa. E vou pegar essa parte de cá e multiplicar por essa. Então, vai ficar 1 vezes x é igual a 5 vezes 300. 5 vezes 300. Agora, vamos lá. Quanto é 1 vezes x? X. Beleza. Quanto é 5 vezes 300? Professora, vai ficar um cálculo muito grande, né? Você vai ver que não. Vou fazer 5 vezes 3. Quanto é 5 vezes 3? 15. Então, vou vir aqui, ó, 15. Agora, vamos lá. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2. Então, vou vir e coloco aqui, ó, 1, 2. Então, eu vou utilizar exatamente 1.500 gramas de chocolate. Que ele queria saber o quê? Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos para fazer 5 bolos. Então, a gente achou a resposta. Ah, professora, então era fácil. Era só eu pegar os 5, que são 5 bolos. Eu já sei que um bolo é 300 gramas de chocolate. É só multiplicar 5 vezes 300. Tem questões que você pode usar assim, essa lógica e já faz direto. Mas tem questões que não. Você vai ter que montar uma outra lógica que você entenda, é claro, que você vai chegar na resposta correta, certo? Nesse caso aqui, a grandeza é diretamente proporcional. Se um aumentou, a outra aumentou. Faço esse procedimento aqui e chego na resposta que é 1.500 gramas de chocolate. Agora, nós vamos a um outro processo chamado grandeza inversamente proporcional. Professora, como assim a grandeza inversamente proporcional? Acontece um processo diferente. Se uma aumenta, a outra diminui. Ou, se a outra diminui, a outra aumenta. Sempre é nesse processo. Aqui eu coloquei seta para cima, aumenta, seta para baixo, diminui. Seta para baixo, diminui, seta para cima, aumenta. Sempre pense nisso. Toda vez que for seta para cima, significa que está aumentando. Seta para baixo significa que está diminuindo. Na parte diretamente, está vendo que as duas setas estão iguais. Então, se uma cresce, a outra cresce. Se uma diminui, a outra diminui. Agora, vamos para a parte inversamente. Trouxe um probleminha para poder ficar mais fácil de entender. E você vai ver como a gente, utilizando a lógicazinha, você consegue ver quando um problema, quando uma questão é diretamente e quando uma questão é inversamente. Vamos lá. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso, numa velocidade de 120 km por hora? Como eu resolvo um negócio desse? Como eu já disse, vamos organizar primeiro os dados no formato de uma tabela. Coloquei aqui velocidade e coloquei aqui horas, certo? E ele quer saber quanto tempo ela consegue gastar andando a 120 km por hora. Coloquei aqui a velocidade de 80, ela gastou 3 horas. Agora eu quero saber com velocidade de 120, ela vai gastar quanto tempo? Agora vamos fazer aquele procedimentozinho que eu disse para vocês da seta. A velocidade, ela está aumentando ou ela está diminuindo? Está aumentando. Então, eu vou colocar, ó, seta para cima. Agora vem a pergunta. Se eu aumento, eu estou lá dirigindo no meu carro,
Se eu aumento a velocidade do meu carro, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Então, meu tempo vai diminuir. Então, você viu que você consegue ver a lógicazinha? Ah, professor, então toda vez que eu tiver uma questão assim, parecida de questão de velocidade, alguma coisa do tipo, se eu estou aumentando a velocidade, é claro que o meu tempo vai diminuir, eu vou chegar mais rápido no lugar. Então, essas sacadazinhas que você tem que ter. Só que o procedimento vai ocorrer um detalhezinho diferente. Naquele como era diretamente, nesse caso aqui, eu só fiz pegar 1 sobre 5, 300 sobre x. Na inversamente vai ocorrer só uma coisinha diferente. Eu vou repetir esse e esse. Vou fazer aquele mesmo procedimento daquela outra questão. Vou colocar 80 sobre o 120. Só o que acontece? Nesse caso, vai ocorrer e vai inverter. Isso só ocorre quando é uma grandeza inversamente proporcional. Quem está na partezinha de baixo, no denominador, vai subir, e quem está na parte de cima vai descer. Nesse caso aqui, se fosse pegar a parte diretamente, ficaria assim, 3 sobre x. Mas como é inversamente, vai ficar x sobre 3. Professora, mas se eu quisesse manter essa parte de cá, você teria que inverter o outro lado. Mas eu vou inverter esse lado aqui, certo? Vamos lá. Vai ficar x sobre 3, como eu disse para vocês. Vai ter que inverter. Então, vamos lá. X. Deixa eu só dizer um detalhezinho. Aquele mesmo processo que a gente fez na outra questão, a gente vai fazer agora. Vou fazer esse daqui vezes esse. Vai ficar 120x é igual... Agora eu vou fazer 3 vezes 80. Aqui dá a mesma coisa de 80 vezes 6. Não tem problema não. 80 vezes 3. Vamos lá. Vai ficar aqui x, 120x é igual... Vamos fazer aquele mesmo processo do 5 vezes 3. 8 vezes 3 dá quanto? 24. Eu vi aqui, ó. Repito 0 dessa partezinha de cá. Agora, vamos fazer o processo de isolar. 240, como eu já disse para vocês, se de um lado está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Como aqui eu tenho 0 e 0, eu posso simplesmente, vamos assim, cortar, mas a gente está simplificando, certo? 24 dividido para 12 vai dar 2. Então, o tempo que a pessoa vai chegar, que Lisa vai demorar para chegar a um determinado lugar, gastando uma velocidade de 120 km por hora, é justamente 2 horas. Professora, é só isso questões de grandeza diretamente e inversamente proporcional? É. Você pega os valores, como eu já expliquei para vocês, coloca no formato de tabela e faz aquela análise da seta. Se uma cresce, a outra vai crescer? Beleza, então você sabe que é diretamente. Se é inversamente, uma cresce, a outra diminui. Faz o processo de inverter aquele determinado detalhezinho que eu mostrei para vocês. Basicamente é isso. Vocês revejam essa aula, quantas vezes forem necessárias. Pega os exemplos que eu coloquei, tenta praticar, tenta resolver. Como eu já disse, digo e repito. Matemática só se aprende praticando. Então, você pratique, porque você sim é capaz de aprender matemática. Você sim é capaz de ficar fera em matemática, certo? É isso. Aos meus alunos do 9º ano, pratiquem essas questões que eu coloquei. Reveja essa aula quantas vezes forem necessárias. Se não entendeu, pesquise, procure, mas tente. Não fiquem parados, se movimentem. Matemática é possível sim de aprender, mas é necessário praticar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau.